Nós vamos falar hoje sobre as 4 leis espirituais, que é um tema muito interessante, e fala-se muito, eu lembro que quando eu era recém-convertido, depois de um tempo, né, eu via falar nas 4 leis, eu falei, mas o que são essas 4 leis espirituais? E é algo simples, e que foi inventado por um evangelista famoso chamado Bill Bright, há muitos anos. Ele criou um movimento de pregação que era mais direcionado aos jovens, que se chamava Cruzada Estudantil para Cristo. E uma maneira, ele queria criar uma forma que fosse fácil de evangelizar as pessoas. E ele criou, na verdade, 4 passos que você deve seguir quando você quer anunciar o evangelho ou explicar de uma forma rápida, numa viagem de Uber ou no ônibus, você está com uma pessoa, explicar de forma rápida a essência da salvação e do evangelho. E ele criou isso através das 4 leis espirituais. A primeira lei espiritual é que Deus te ama, Deus criou você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quer dizer, o amor de Deus é algo manifestado na criação. Deus cria uma família, por isso criou o homem. A segunda lei, essa é a primeira lei é que Deus criou você com um plano de que você fizesse parte da família dele, que você fosse filho dele. Mas o homem, a segunda lei é que o homem rejeitou esse plano, né? O homem se separou de Deus. Existe uma passagem em Romanos que diz isso, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado, na origem, é a atitude humana de rejeitar o plano de Deus, de rejeitar a proposta de Deus, de rejeitar o amor de Deus e seguir o seu próprio caminho. Isso gerou a morte, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6, 23, né? Que a consequência do pecado é a morte. Quer dizer, o homem, por ter rejeitado o plano de amor de Deus, criou a morte para si. Mas a terceira lei é que Deus não desistiu do homem, mas enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele creia, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, Jesus veio para consertar a história gerada pela rebelião do homem. O homem se rebelou contra Deus, gerou a morte, mas Jesus veio para consertar a sua história, né? Veio para levar o homem de volta para casa, de volta para o plano original que Deus tinha de fazer uma família. O homem está sendo chamado de volta para a família de Deus. E a quarta lei é que o homem precisa escolher, o homem precisa tomar uma decisão, o homem precisa aceitar essa proposta de reconciliação que Deus está oferecendo para cada um de nós, para que nós possamos voltar ao plano original de Deus, que foi estragado pelo pecado. Essas são as 4 leis. Deus tem um plano maravilhoso para você. O homem estragou esse plano com o pecado. Deus enviou Jesus, que morreu na cruz para consertar a nossa história. E a quarta lei é que Deus está propondo reconciliação para o homem, e o homem tem que tomar uma decisão de aceitar a proposta de Deus para receber a salvação e poder voltar para o plano original de Deus, poder voltar para casa. Na semana que vem nós estaremos trazendo uma nova pergunta, um novo tema para o nosso Pense e Creia.